E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma questãozinha de mescla gasosa, tá? Essa é uma parcial do tema 1, parcial D, que eu peguei lá no texto. Então, vamos lá resolver a questão. O enunciado diz assim: um recipiente rígido contém 8 gramas de O2 a 50 graus Celsius e 1.368 milímetros de mercúrio. Então, a gente vai anotar tudo que ele está falando aqui. Vamos anotar. Então, tem aqui oxigênio gasoso, uma massa de 8 gramas de O2, a uma temperatura de 50 graus Celsius e uma pressão de 1.368 milímetros de mercúrio. Foi isso que a gente pegou do enunciado. Aí ele fala assim, a temperatura constante, então aqui a temperatura constante se agrega a certa massa de um gás desconhecido. Então ele está agregando nessa mescla gasosa um gás desconhecido, então a gente vai anotar que ele está agregando um gás X a uma temperatura que é constante. A pressão final do sistema, então ele está falando aqui que a pressão final, a pressão final do sistema é 3 vezes a pressão inicial. Calcular. Então, a pressão inicial do sistema, pressão final do sistema, é 3 vezes a pressão inicial do sistema. Tá, antes da gente começar a resolver, tá, a gente tem que organizar as ideias, como a gente já fez. Então, vamos ler mais uma vez aqui rapidamente. O recipiente rígido, esse aqui, contém 8 gramas de oxigênio, 8 gramas de O2, a 50 graus Celsius, a temperatura, a uma pressão de 1.368 milímetros de mercúrio. A temperatura constante se agrega uma massa de um gás desconhecido, aqui. Aí ele fala que a pressão final é 3 vezes a pressão inicial, tá? É o triple da pressão inicial. Calcular. A gente tem que ver o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo a massa do gás agregado. Se sabe que a massa molar é 16 gramas por mol. Escrever somente o resultado. Tá, então ele deu aqui, ele deu pra gente que facilita muito a massa molar do gás. Ele tá falando que é 16 gramas por mol, tá? E ele quer a massa do gás agregado. O que isso significa, gente? Significa que em 1 mol desse gás X, eu tenho 16 gramas desse gás X. O que ele quer? A massa do gás agregado. É isso aqui. Então, vamos colocar aqui. Ele quer isso aqui. A massa do gás agregado. Então, para a gente achar a massa do gás agregado, antes a gente precisa saber a quantidade de mols desse gás X que tem na mescla, certo? Que tem nessa solução, nessa mistura gasosa. Porque se eu souber a quantidade de mols dele, eu consigo achar a massa que tem dentro dessa mistura. E como que é? Número de mols total, número de mols, total da mescla, ou seja, a quantidade de mol que tem nessa mistura é igual a quantidade de mols de oxigênio mais a quantidade desse gás que foi agregado, né? Número de mol total é a soma dos números de mol que tem dos dois gases nessa mescla. Só que antes de a gente fazer os cálculos relacionados a isso, a gente precisa, sempre nesses exercícios, a gente precisa resolver as unidades, tá? Ele dá nessa questão, eu não coloquei aqui, mas ele deu nessa questão que o R, que é a constante universal dos gases, é 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin, tá? Ele dá essa informação para vocês na prova, em cima lá da parcial, tá? Ele fala isso. Então, as nossas unidades têm que bater com as unidades que estão no R, na constante universal dos gases. Tá 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Ou seja, que a pressão tem que ser em atm.
o volume em litros, mol, quantidade de matéria em mol, temperatura em Kelvin. A gente já nota aqui que eu não tenho o mol de oxigênio, que eu tenho a massa, portanto, a gente vai descobrir o mol, tá? Vou deixar ele para depois. Aqui a temperatura está em graus Celsius. Para eu transformar de graus Celsius para Kelvin, eu tenho que somar graus Celsius mais 273. Tem que somar 273 aqui. Isso aqui vai dar em Kelvin, esse resultado. Isso aqui dá 323 Kelvin. Certo? Então, agora isso aqui já está em Kelvin, agora eu posso usar. Eu só posso resolver os exercícios se eu transformar as unidades. Aqui, a pressão está em milímetros de mercúrio. Como que eu mudo para ATM? Porque a pressão, como a gente viu aqui, tem que ser dada em ATM. A gente sabe que em 1 ATM, eu tenho 760 milímetros de mercúrio. Porque isso aqui é nível do mar, tá? É uma regrinha que a gente tem que saber. Então, 1.368 milímetros de mercúrio. Lembre-se que sempre milímetros de mercúrio embaixo de milímetros de mercúrio. E o ATM vai estar em ATM. Então, isso aqui vai achar a pressão em ATM agora. É só a gente fazer uma regrinha simples de 3 aqui. Como o primeiro que está com P, 760 vezes P, que é a pressão que a gente vai achar, é igual a 1 vezes 1.368 milímetros de mercúrio, né? Então, a gente vai isolar o P agora. A gente aqui acha que P é igual a 1.368 dividido por 760. Então, P vai ser igual a... Se eu fizer essa conta aqui na calculadora, 1.368 divididos por 760, isso aqui dá 1,8, o que? ATM. Lembrem que ATM embaixo de ATM, milímetros de mercúrio embaixo de milímetros de mercúrio. Então, a gente já viu que isso aqui é igual a 1,8 ATM. Agora, a gente pode seguir a questão, tá? Como que a gente segue essa questão? A gente viu que a gente tem que achar números de mols de X, né? Aqui. Pra quê? Pra poder pôr aqui e achar a quantidade de massa que a gente tem, que é o que tá pedindo no enunciado. Porém, primeiro eu preciso achar números de mols de oxigênio, porque eu não tenho, mas eu tenho números de massa, né? E só a gente fazer aqui uma continha simples da massa molar do oxigênio. Por quê? A gente vai fazer. Então, aqui, eu vou fazer 2. Passo 2. Vai ser a massa molar do oxigênio. Tá, o oxigênio, a gente vê na tabela periódica, tem massa atômica de 16. Vezes 2, porque eu tenho 2 átomos de oxigênio, isso aqui dá 32 gramas por mol. Ou seja, que em 1 mol de oxigênio, eu tenho 32, gramas de oxigênio, de O2. Só que aqui eu não tenho 32 nessa mescla, eu tenho aqui 8 gramas de oxigênio. Então, eu venho e coloco aqui. Em 8 gramas de oxigênio, eu vou ter aqui números de mols de oxigênio. Se a gente fizer essa regra de 3, primeiro que está com números de mols, ou seja, 32 vezes o número de mols de oxigênio é igual a 1 vezes 8. Números de mols de O2 vai ser igual a 8 divididos por 32. Agora, a gente acha, se a gente dividir 8 por 32, a gente vai achar que o número de mols de oxigênio é 0,25 mol. Então, nessa mescla gasosa, eu tenho de N de O2 igual a 0,25 mol. Não é isso? Então, agora a gente tem que achar o quê? Números de mol total. Por que eu tenho que achar números de mol total? Para eu poder colocar nessa fórmula, achar números de mols de X, colocar o número de mols de X aqui para eu achar a massa do gás agregado, que é a massa do gás X, para a gente poder responder essa questão. Então, a terceira coisa que a gente teria que fazer, vou colocar aqui, ó, é achar números de mols total. E como que eu acho o número de mols total? Se eu colocar PV igual a nRT
que é a lei dos gases, né? A fórmula da lei dos gases total. Vamos ver se a gente consegue? Vamos lá, vamos conferir se a gente tem todas as unidades. Essas unidades aqui. Temperatura a gente tem? Ele diz que a temperatura é constante. Então, a gente tem a temperatura. R a gente tem? Sim, é a constante universal dos gases. N a gente tem? Não, é o que a gente quer achar. O volume a gente tem? Não. Então, a gente tem que achar o volume. E a pressão a gente tem? Tem. Ele diz que é 3 vezes a pressão inicial, ou seja, que é 1,8 vezes 3, certo? É 3 vezes a pressão inicial. Então, a gente precisa se ocupar agora de achar o volume dessa mescla, tá? E como que a gente acha isso? A gente sabe que o volume que tem de oxigênio aqui dentro é igual ao volume total da mescla. Por quê, gente? Porque se eu tenho um gás aqui dentro, o gás vai ocupar todo o recipiente, justamente por ele ser um gás. Um gás ocupa o tamanho do recipiente que ele tiver, né? Então, o volume do oxigênio aqui é igual ao volume da mescla. Se a gente achar o volume de oxigênio, a gente consegue, porque a gente tem todas as informações de oxigênio aqui. Então, antes da gente fazer isso, a gente vai achar aqui, a gente vai achar o volume da mescla. Como que eu acho o volume da mescla? Aplicando PV igual a nRT para o oxigênio. Quer ver? Se a gente colocar P, a gente não vai colocar as unidades, porque a gente já converteu todas as unidades, então vai dar as respostas certas no final. A pressão é 1,8 que a gente vê aqui, ó. 1,8 atm. Não pode colocar em milímetros de mercúrio, porque a constante universal dos gases está dando em atm. Então, pressão 1,8. Volume. O volume é o que a gente vai descobrir. N de oxigênio, porque a gente está fazendo para o oxigênio. A gente descobriu que o N de oxigênio aqui em cima é 0,25 mol. Vezes R, que é 0,082, vezes T, que é 323 Kelvin, certo? Então, agora a gente vai isolar o volume de oxigênio, que é o mesmo do volume da mescla. Então, 0,25 vezes 0,082 vezes 323 dividido por 1,8. Atenção para fazer esse cálculo, tá bom? Na calculadora científica, você vai multiplicar 0,25 vezes 0,082 vezes 323, vai pegar o resultado e vai dividir por 1,8. Esse resultado aqui dá 3,68. O que, gente? Quando você não sabe, você olha na constante universal dos gases, porque você já converteu aqui todas as unidades, foi o seu primeiro passo. Então, tem que dar em litros o volume. Portanto, eu vou colocar aqui o volume aqui em litros, tá? Agora que eu achei o volume aqui, eu posso substituir aqui, nesse terceiro passo que a gente colocou, né? Ou seja, o PV igual a nRT total da mescla, para a gente poder achar o número de mols total e poder achar o número de mols de X para achar a massa do X. Então, vamos lá. O P é 1,8 vezes 3. Por que vezes 3? Porque a pressão final é 3 vezes a pressão inicial. Então, a pressão inicial é 1,8 vezes 3, vezes o volume que a gente acabou de achar, que é 3,68, é igual a N total vezes 0,082, vezes a temperatura, que é 323. Se eu isolar N, eu vou achar aqui que 1,8 vezes 3 vezes 3,68 dividido por 0,082 vezes 323. Se eu fizer essa conta aqui, gente, eu vou ter que NT, como que eu faço? Multiplico 1,8 vezes 3 vezes 3,68. Depois eu pego o resultado e divido por 0,082. Aí eu divido de novo por 323, tá? Esse resultado, na calculadora científica, eu faço os meus cálculos, dá
0,75 mol. Então, achamos mol total. Então, o nosso quinto passo vai ser colocar aqui. Mol total, número de mols total da mescla, número de mols de oxigênio, mais número de mols do gás X. Então, número de mols total, a gente viu aqui que é 0,75 mol. Número de mols de oxigênio, a gente achou que aqui, ó, número de mol total tá aqui, número de oxigênio tá aqui. A gente viu que é 0,25 mol. A gente vai mais número de mols de X. Então, eu venho 0,75 mol menos 0,25 mol. 0,25 mol é igual ao N de X, número de mols de X. A gente vai achar que o número de mols de X é 0,75 mol, que é o número de mols total, menos 0,25 mol, que é o número de mols de oxigênio. E esse valor dá 0,5 mol. Número de mols de X igual a 0,5 mol de X, né? Agora a gente consegue fazer o nosso último passo aqui, gente. Porque era disso que a gente estava precisando fazer. Então, eu vou copiar aqui, isso aqui, pra gente poder resolver, tá? Ó. Agora a gente vai colocar que o número de mols de X, que a gente acabou de achar aqui, é 0,50 mol, que está para massa do gás X, que é isso que o enunciado está pedindo. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples. Primeiro que está com m de x, 1 vezes m de x é igual a 0,50 vezes 16. Agora, a gente vai achar que o m de x é igual a 8, o que? Gramas. Por quê? Mol embaixo de mol, gramos embaixo de gramos. Então, a resposta de massa é em gramas e é igual a 8 gramas. Então, a gente vem aqui e anota que a massa agregada do gás X é igual a 8 gramas do gás X, ok? Então, é assim que faz essa questão, gente. Lembrando que esse aqui foi o nosso último passo, né? Esse foi o nosso passo 5. Esse foi o nosso passo 5 e esse foi o nosso sexto passo aqui, tá? Gente, o item 2 eu vou responder no próximo vídeo, mas ele tem a ver com essa questão, tá? A gente tem que pegar essa resolução aqui porque a gente vai precisar, tá bom? Qualquer dúvida, questão ou pergunta, pode me mandar aí nos comentários.